Fundos imobiliários de papel hoje são cerca de 61 na nossa bolsa, um valor de mercado aproximado de 51 bilhões de reais, tem um rendimento médio de 1,14% ao mês e a gente está falando de mais de 45% do nosso IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários. Eles são muito importantes para o mercado de fundos imobiliários, mas são muitos fundos. High grade, middle risk, high yield, qual comprar? É sobre isso o vídeo de hoje. Já te peço o seu like e que você ative o sininho para não perder o conteúdo, que mande esse vídeo para os seus amigos e que se inscreva no canal para me ajudar a crescer ele. Eu também estou no Instagram, @estelamourão. Por lá eu coloco conteúdo de fundos imobiliários todos os dias, principalmente nos meus stories. Aqui embaixo na descrição tem o meu perfil, me segue por lá. Os fundos de papel, eles investem em dívidas do mercado imobiliário, os famosos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. E essas dívidas imobiliárias, elas são ranqueadas, elas têm uma nota, um rating, e quanto maior o rating, mais seguro é o fundo. Quanto menor o rating ou inexistente, mais arriscado é o fundo de papel. Os fundos de papel high grade possuem CRIs com boa nota de crédito ou bom rating. Eles têm menos propensão a ter default, a não serem pagos. Então, por isso, são mais seguros. Como eles são mais seguros e possuem dívidas com boa nota de crédito, então elas pagam menos. Por isso, a desvantagem desse tipo de fundo imobiliário de papel é que ele distribui menos rendimentos. Mas tudo no mercado é risco-retorno. Então, se eles pagam menos, eles são mais seguros, tá? Eu vou dar agora 3 exemplos de fundos de papel high grade. O primeiro é o KNCR11 da Quineia. E dá uma olhada aí. Ele é um fundo que tem um patrimônio líquido hoje de 5,8 bilhões de reais. Ele nasceu no dia 15 de outubro de 2012, então ele já tem aí mais de uma década de mercado e possui mais de 245 mil cotistas. Bom, e dá uma olhada na alocação do fundo, por indexador, 96,1% é CDI, 3,3% é Selic. Por isso, o fundo tem pago bons dividendos, já que hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, a Selic está em 13,75%. O fundo tem uma excelente diversificação. Ele possui 72 CRIs diferentes. O segundo fundo de papel high grade que eu vou mostrar aqui é o HGCR11. Ele é o fundo de papel da CSHG. E dá uma olhada aí. Patrimônio líquido de 1,6 bilhões de reais, nasceu no dia 22 de dezembro de 2009, ou seja, é um fundo que tem um bom caminho aí no mercado, bem mais do que uma década, e tem 95 mil cotistas. E agora dá uma olhada na taxa por indexador do fundo. A divisão de taxa por indexador do fundo é bem meio a meio, 58,6% é IPCA mais 7,7%, 41,2% é CDI mais 3,4%. Como ele tem mais de 40% em CDI na carteira, ele também tem pago bons dividendos aos seus cotistas. Ele possui 44 CRIs diferentes na sua carteira, ele também tem uma boa diversificação. O terceiro fundo high grade é o RBRR11 da RBR Gestão. Ele tem um patrimônio líquido de 1,3 bilhões de reais, nasceu no dia 3 de maio de 2018, ou seja, ele é o mais novo dos 3 fundos, bem novinho, acabou de fazer 5 anos e tem mais de 132 mil cotistas. Ele tem 42 CRIs no seu portfólio, dá uma olhada aí no indexador, 66% são indexados a IPCA mais 6,8%, 20% a CDI mais 2,9% e 13% IGPM mais 5,3%. Agora dá uma olhada nessa figura. Aqui a gente vê, na prática, o que é um high grade, Reparem que 93% das operações do fundo tem um rating ou nota de crédito maior ou igual a A, ou seja, é um fundo bem seguro em relação às suas dívidas. Os fundos high grade, na minha classificação de montagem de carteira, eles ficam na base da pirâmide, Eu monto minha carteira de acordo com a estratégia da pirâmide, tem vídeo no canal falando sobre ela, tá? E eles são fundos que dão uma maior estabilidade, uma maior tranquilidade para seus cotistas, Você não vai ter grandes sobressaltos.
Logicamente, como eu falei, eles vão pagar bem menos do que os outros fundos. No entanto, se você compra esses fundos barato, e o cerne do fundo de papel é esse, é comprar barato, nunca pagar mais do que o PVP1, você pode ganhar dinheiro com eles também. Depois dos fundos high grade, nós temos outra classificação, né? São os Mirror Risk. Os Mirror Risk, eles trazem um dividend yield maior, tá? Eles pagam mais do que os high grade e são menos arriscados do que os high yield. Eu particularmente gosto bastante dos Mirror Risk, tá? Vamos dar uma olhada neles? O primeiro fundo Mirror Risk é o IRDM11, fundo gerido pela Iridium Gestão. Patrimônio líquido de 3,3 bilhões de reais, nasceu no dia 3 de junho de 2018, acabou de fazer 5 anos e tem mais de 286 mil cotistas. Ele tem uma carteira bem mais diversificada do que os fundos high grade que eu mostrei. Dá uma olhada aí. 67,92% da carteira dele são CRIs, tá? Ou seja, papéis. 21,11% são fundos imobiliários. Aí ele tem 6,49% em caixa e mais 4,48% em fundo imobiliário e renda fixa. Quanto ao indexador, né, 58,25% do patrimônio do fundo é indexado a IPCA mais 8,55%. E por que esse fundo é considerado um Middle Risk? Porque ele tem mais risco do que o High Grade, porque ele se movimenta muito, tá? Ele é famoso por ter uma estratégia de montar posição em fundos imobiliários mais arriscados que ele e surfar bons dividendos e também valorização das cotas. Inclusive, o que vem derrubando a cotação do fundo foi a exposição do fundo ao DEVA, HCTR, TORD e Versalhes, né? Fundos high yield que tiveram problemas grandes e estão tendo problemas grandes com seus CRIs. O segundo fundo Middle Risk que eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada é o CVBI11, da VBI Gestão. Dá uma olhada aí. Ele tem um patrimônio líquido de 1,1 bilhões de reais, nasceu no dia 19 de setembro de 2017 e tem mais de 78 mil cotistas. 100% dos CRIs do CVBI11 tem garantia imobiliária, o que traz uma segurança maior para o cotista, tá? E dá uma olhada na distribuição da carteira por indexador. 85% está indexado ao IPCA e 15% ao CDI. A carteira do fundo é composta por 80% em CRIs, 5% fundos imobiliários, 11% operações estruturadas e 4% caixa. Ele possui hoje 44 CRIs diferentes. O terceiro e último Middle Risk que eu trouxe para a gente dar uma olhada é o CPTS11, fundo gerido pela Capitânia. Ele tem um patrimônio líquido de 2,9 bilhões de reais, nasceu no dia 5 de agosto de 2014, ou seja, é o mais experiente dos três e tem mais de 223 mil cotistas. E dá uma olhada na carteira do CPTS11, ela também é bem diversificada, ela tem 70% em CRIs, 27,1% em fundos imobiliários e 2% de caixa. E os CRIs são indexados ao IPCA. O CPTS possui hoje 54 CRIs diferentes na sua carteira e a estratégia dele é muito de movimentação nos seus CRIs, tá? Ele vende e compra bastante CRIs. Então, enquanto o IRDM tem uma estratégia mais de se posicionar em fundos imobiliários e fazer bastante negociação em fundos imobiliários, o CPTS ele faz muita negociação nos seus CRIs. E a sua gestão é muito famosa por isso, tá? Pelo fato dela conseguir fazer um bom ganho de capital com os CRIs. Bom, e por último, nós temos os fundos de papel high yield. Eles possuem CRIs sem ou com nota de crédito baixa na sua carteira, ou seja, tem uma maior chance, uma maior probabilidade de calote, tá? De problema, de não receber aquela dívida. Bom, e qual é a vantagem desse tipo de fundo imobiliário? Eles pagam um dividend yield alto, né? Eles pagam muitos dividendos justamente pelo risco-retorno. Onde tem mais risco, tem mais retorno. Então, eles deveriam se chamar, na verdade, high risk, tá? Mas como ninguém compraria, então colocaram o nome de high yield. Vamos dar uma olhada em 3 fundos high yield agora, tá? O primeiro que eu trouxe é o Habitat, gerido pela Habitat Capital. Ele tem um patrimônio líquido de 810,2 milhões de reais, nasceu no dia 29 de julho de 2019, então ele vai fazer 4 anos
e tem mais de 72 mil cotistas. O dividend yield nos últimos 12 meses do Habitat é de 14,32%. E vamos dar uma olhada na carteira e na taxa do Habitat. 73,93% do PL é indexado ao IPCA e tem uma taxa média de 10,6%. E 4,46% do PL é indexado a CDI mais 4,96%. Então, taxas altas, retorno também mais alto e, consequentemente, risco alto, tá? Outro risco que os high yield trazem é os setores em que ele investe. Dá uma olhada no Habitat. 24% da carteira dele são multipropriedades, ou seja, tem um maior risco também de inadimplência. E a carteira do fundo hoje é composta de 88,5% de CRIs, 4,7% de fundos imobiliários e 6,8% de caixa. E por último, eu trouxe aqui um fundo imobiliário que está sofrendo pra caramba, está tendo muitos problemas, mas eu trouxe ele como exemplo. HCTR11 da Equitare. Patrimônio líquido de 2,4 bilhões de reais, nasceu no dia 19 de setembro de 2018 e tem mais de 209 mil cotistas. É um fundo que está sofrendo muito. Muitos dos seus CRIs estão com problema, então o fundo não está recebendo o pagamento pelas dívidas e por isso os dividendos têm caído muito. Vamos dar uma olhada agora na carteira do HCTR11. 81% da carteira é composta por CRIs, 19% fundos imobiliários e 1% está no caixa. 90% dos CRIs do fundo estão indexados a IPCA mais 10,6%, ou seja, uma taxa muito alta. E por segmento, a gente vê que 43,5% do fundo é composto de multipropriedades, o que torna o fundo mais arriscado ainda, e é justamente as multipropriedades que estão dando problema, né? Como eu falei para vocês, os high grade, eles ficam na base da minha pirâmide. Os middle risk, eles ficam no meio da pirâmide. Eles elevam o meu dividend yield, tá? Eles me pagam mais dividendos sem correr muitos riscos. Lógico, todo fundo tem seu risco, né? Mas os high yield, eles ficam no topo da pirâmide. Eles trazem muito risco e também uma expectativa de retorno alta também. Por isso, o ideal é ter pouca exposição nos high yield, tá? Bom, e diante de tanta opção, qual comprar? Eu, particularmente, não tenho high yield na minha carteira mais, tá? O que aconteceu com esses fundos high yield mostrou que talvez não vale a pena a exposição a eles. Eu, particularmente, gosto muito dos middle risk e também dos high grade. Dependendo do momento, se eles estão baratos, eu aproveito e compro bastante, sabendo, logicamente, que tudo depende do momento das taxas e que eles não vão pagar muito por muito tempo. Agora eu quero saber de você. Qual tipo de fundo de papel você mais gosta? High yield, high grade, middle risk? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já curte, manda para os seus amigos e se inscreve no canal. Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo.